3, 2, 1, go! Sonic All-Star Racing é um caso interessante de jogos de kart. Ele deu certo e não ficou só em um jogo, tendo até mesmo uma sequência. Mas isso é papo para outro vídeo. Sonic All-Star Racing foi lançado dia 23 de fevereiro de 2010, tendo versões para Xbox 360, PS3, Wii, PC e até mesmo uma versão para DS e celular, sendo quase que o mesmo jogo, tirando a diferença gráfica, obviamente. O jogo foi criado pela Sega Team, junto com o da Sumo Digital. Sonic All-Star Racing é o jogo que, na minha opinião, se destaca dos demais jogos de corrida com mascotes de empresas da época. Para começar, eu queria dizer que esse jogo é lindo, tendo gráficos maravilhosos para a época e tendo até gráficos melhores que os Mario Kart da época. A Sega realmente se dedicou na questão gráfica. Sonic All-Star Racing é um jogo coloridíssimo e rico em detalhes, desde as pistas bem elaboradas até mesmo o mapa com tantas informações. Realmente aproveitaram muito do que os videogames poderiam oferecer na época. Simplesmente um jogo graficamente maravilhoso. Não tem o que se comentar sobre. Porém, tem uma coisa que lhe deixa a desejar um pouquinho dependendo do mapa. A queda de FPS. Podendo até chegar em FPS baixíssimos dependendo do mapa por conta de efeitos e partículas ao mesmo tempo. Sendo às vezes impossível de se ver alguma coisa. Dependendo de qual dificuldade você escolher, pode piorar essa questão de power-ups, sendo arremessados e causando a perda de FPS no game. Infelizmente não são tudo flores nesse jogo. Se a SEGA tivesse focado um pouquinho menos em coisas que quase não percebessem no jogo, ao invés de querer detalhar tudo nesse jogo, acho que ele rodaria muito melhor e resolvendo essa questão do FPS. Um fato curioso é que o Sonic era para correr sem carro nas corridas, tanto que houve até uma arte conceitual sobre isso no caso, mas acabou sendo descartada por não ser divertido demais, ditando as palavras do diretor de produção, por conta da desproporção do personagem e a dificuldade das curvas com personagens que correm sem carros. Ditando as palavras dele, abre aspas, nosso principal problema foi de que os personagens possuem tamanhos diferentes. Sonic tinha o tamanho dele, sendo bem pequeno comparado ao Eggman ou Guilhos de Golden Axe. Pior ainda era o Tails com o avião Tornado, era grande. Fecha aspas. Além de alguns personagens descartados por questões burocráticas, como Guilhos, já citado, e também o Mario, estando na versão de Wii. Porém, não foi muito por questões burocráticas que ele acabou não entrando. Foi mais por falta de interesse da Nintendo em botar seu mascote no jogo. Starting to flag a bit. O jogo também tem uma loja onde você pode comprar personagens, pistas e até músicas. Grande parte das pistas da loja são versões de noite, de tarde, de dia, ou são partes modificadas de outras pistas, mas que valem muito a pena, como por exemplo o mapa de noite da cidade de Jet Set Radio. É incrível como uma pequena modificação pode tornar um mapa mais lindo. Parece magia o que eles fizeram com as pistas da loja, ficaram realmente muito boas. Spin the beat, Professor K. It's looking pretty spread out. Plenty of room to... Terrific shooting from Opa! Sonic All-Star Racing é um jogo que tem controles bem simples, com LT ou L2 acelerando, RT ou R2 freando e A ou X jogando os power-ups. Aqui os drifts são muito importantes na hora da corrida, podendo ajudar nas curvas e dando impulso ao jogador. Aqui o impulso tem 3 níveis, cada um durando mais que o outro. Porém, tem efeitos em locais com curvas bem grandes, até porque é meio difícil conseguir carregar esse impulso em uma linha reta. O jogo também tem power-ups como citei antes, tendo os tênis do Sonic sendo o impulso, a lua verde sendo praticamente o casco verde do Mario Kart, o foguete vermelho sendo o casco vermelho, o arco-íris sendo uma versão light do povo do Mario Kart, e a estrela que vira a tela da pessoa atingida de cabeça para baixo. E o item especial, que dependendo do personagem pode mudar a imagem do item, que é basicamente a estrela do Mario, só que um pouco mais roubada. O jogo também tem meio que um modo de impulso no ar, apertando o botão de freio 2 vezes no ar. Mas isso vai depender da sua altura também. Claramente você não vai conseguir fazer isso em uma rampa pequena, obviamente. Mas que dependendo da sua posição pode dar uma bela de uma vantagem ao jogador.
O jogo também tem uma mecânica de atordoamento o inimigo pulando em cima da cabeça dele. Isso é uma das mecânicas mais irritantes que tem nesse jogo, mas que, se usada pelo jogador, pode ter uma belíssima vantagem. Mas digamos que eu não seja uma pessoa tão sortuda assim, então grande parte das vezes quem é atordoado sou eu. Voltando aqui mais tarde para avisar que eu esqueci de falar de alguns outros itens, como o Omega Horn, que basicamente atordoa todos os inimigos que tiverem em sua volta. Também tem o Energy Shield, que é basicamente uma bolha de defesa. O Mine, que é uma mina, que você joga, arremessa e o inimigo fica atordoado se for atingido. O Giant Rocket, que é basicamente um lança-mísseis que você consegue ativar a explosão dele em qualquer local e ele vai explodir e dar dano em área. E tem o Bowling Bomb, que é basicamente uma bomba que você arremessa e acerta o inimigo. A great hit from Billy. Out of my way. O jogo também tem uma qualidade boa de personagens e uma diversidade bem grande deles, tendo até mesmo personagens que não fazem parte de Sonic, como Alex Kidd, por exemplo. Além de que o jogo tem uma versão com o Banjo-Kazooie também. Como grande fã do Ouriço, eu geralmente acabo jogando com mais ele do que com outros personagens, chegando a ganhar os campeonatos, inclusive. E falando em campeonato, o jogo tem 3 modos de dificuldade. Beginner sendo o modo fácil, Advanced sendo o modo médio e o Expert sendo o modo difícil, né? Bem, nesse caso as coisas são meio complicadas. Em vez do modo Advanced ser teoricamente o modo difícil, ele é o modo Hard / médio, enquanto o Expert é o modo Expert mesmo. Então isso pode meio que confundir os jogadores no começo achando que o Advanced é o médio. Mas de médio ele não tem nada. É bem desafiador e frustrante para os jogadores iniciantes, como foi o meu querido caso. O jogo também não tem tanta originalidade, podemos dizer assim, sendo um jogo bem comum, mas que tem seu brilho em alguns aspectos, como os personagens carismáticos e selecionados a dedo. Foi uma boa escolha da SEGA ter selecionado tais personagens. Mas e aí, Sonic All-Star Racing é um jogo bom? Bem, a resposta eu acho que já é um pouco óbvia. É um jogo ótimo. Grande parte do vídeo eu só falei bem do jogo e poucas vezes apontei algumas coisas ruins sobre o jogo. Até porque não tem muito de ruim que se falar do jogo. É um jogo simples e que é fácil de se entender. A SEGA juntou grande parte dos personagens da empresa e fizeram uma mistureba muito doida nesse jogo. E é um jogo muito bom para se jogar assim com amigos, por exemplo. Recomendo muito. Mas esse foi Sonic All-Star Racing. Lembrando que esse é um vídeo completamente amador e qualquer apoio que vocês poderem dar é de grande ajuda para o canal.